Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 21 de agosto, é o dia da saudade. E se você é como eu, fã do Raul Seixas, você sabe que hoje é o dia que nós tiramos para relembrar Raulzito, pois faz 31 anos que ele nos deixou. Nesse ano, por conta da pandemia do coronavírus, não fomos na passeata, mas isso não vai nos impedir de lembrar do nosso querido Raulzito. E nós já fizemos um vídeo sobre Raul aqui no canal, que causou bastante polêmica entre os fãs de Raul. Se você ainda não viu, vale a pena conferir. Um vídeo que fala sobre o posicionamento político de Raul Seixas. No vídeo de hoje, nós vamos trazer uma outra polêmica que também envolve política e história do Brasil. Será que Raul Seixas foi mesmo responsável pela prisão e tortura do seu parceiro musical Paulo Coelho pela ditadura militar no Brasil nos anos 70? Será que nosso querido e amado Raulzito era um delator? Então, antes de mais nada, se você é alguém que gosta de política, de filosofia, de cultura, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, que você assista esse vídeo até o final e que, se você gostar, que você curta e ative os sininhos das notificações, pois assim você estará contribuindo para a existência de mais um canal de política, de cultura e de filosofia aqui no YouTube. Vamos então à análise crítica dos fatos. Como nós já sabemos, qualquer coisa que se afirme sobre Raul Seixas acaba virando polêmica, justamente por ele ser esse ícone do rock brasileiro. E o nome do Raul acabou sendo envolvido em mais uma polêmica há pouco tempo atrás por conta do livro Não Diga Que a Canção Está Perdida, de J.B. Medeiros. Nesse livro, o autor afirma ter encontrado uma suposta prova de que Raul Seixas teria entregado seu parceiro musical, Paulo Coelho, à ditadura militar. Os fãs ficaram revoltados, insurgiram-se contra o autor do livro e também contra Paulo Coelho, que chegou a fazer comentários que deixavam no ar dúvidas sobre o assunto. Essa história de Raul e Paulo Coelho na época do regime militar é um pouco estranha e nebulosa mesmo, aliás, como tudo naquela época, pois imperava a censura aos meios de comunicação. E por conta disso, sem que a imprensa pudesse noticiar nada, muitas pessoas foram presas, torturadas e mortas. O que se sabia até então, e que consta inclusive na biografia de Paulo Coelho, escrita por Fernando de Moraes, é que tanto Raul como Paulo Coelho foram intimados a depor, mas Raul foi liberado rapidamente e Paulo, embora no primeiro momento fosse também liberado, foi posteriormente abordado novamente, sendo preso e torturado nos chamados porões da ditadura. É um episódio que encerra um triste período da história do nosso país. Mas será que Raul Seixas entregou mesmo Paulo Coelho à ditadura militar? Todos sabemos que as músicas de Raul Seixas e Paulo Coelho eram subversivas aos olhos da ditadura militar, pois elas contestavam abertamente o sistema. O exemplo mais clássico é da música Sociedade Alternativa, que conclama a todos a criação de uma nova sociedade, onde todos poderiam ser livres e fazer o que quiserem. Imagine dizer isso, usar a palavra alternativa, numa época em que vivíamos um regime que não oferecia qualquer alternativa à censura, à violência estatal, ao assassinato de quem fosse contrário ao regime. Então, não há dúvida de que a ditadura já observava o comportamento de Raul e Paulo Coelho. Por ocasião do lançamento desse disco, Krieg Rabandolo, Paulo Coelho e Raul produziram um gibi com ilustrações feitas pela namorada de Paulo, Adalgisa Rios, que tinha sido militante do PCdoB. Raul foi chamado a depor sozinho num primeiro momento e foi liberado,
Um mês depois, Raul foi chamado novamente, mas dessa vez acompanhado por seu parceiro Paulo Coelho. No entanto, embora ambos fossem os compositores das canções, estranhamente Raul foi logo liberado e Paulo Coelho continuou sendo interrogado, principalmente em razão do gibi criado com ilustrações de sua namorada Adalgisa. Logo, Adalgisa Rios também foi convidada a depor. Os depoimentos de Paulo e Adalgisa seguiram pela madrugada até que eles foram liberados. Paulo Coelho e sua namorada já estavam indo embora quando foram interceptados por agentes na Praia do Flamengo e levados para o temido DOI-CODE, órgão de repressão subordinado ao Exército. Lá, Paulo Coelho foi torturado e ficou preso por 2 semanas. O filme sobre a vida de Paulo Coelho, Não Pare na Pista, também retrata parte do ocorrido. O repórter crítico e musical J.B. Medeiros já escreveu outras biografias, como por exemplo a do Belchior, apenas um rapaz latino-americano, mas nenhuma causou tanta polêmica como a biografia de Raulzito, Não Diga que a Canção Está Perdida. No livro, JB explica como Raulzito, o garoto de classe média de Salvador, que era fã de Elvis Presley, se transformou em Raul Seixas, um dos maiores ícones da cultura pop brasileira. E depois de passar fome por 2 anos na cidade maravilhosa, conquistou as gravadoras e o grande público. Mas o que chamou a atenção da imprensa e também daqueles que são fãs do Raul foi a menção, a suspeita de que Paulo Coelho teria sido delatado por Raul. Suspeita essa baseada num documento do Centro de Inteligência do Exército de 24 de abril de 1974, publicado no livro. O documento mostra que Raul Seixas e Paulo Coelho já estavam sendo investigados pelos órgãos da repressão por fazer músicas de protesto. Nesse documento, eles se referiam à música Ouro de Tolo, do disco Krieg Rabandolo, que foi lançado em julho de 73. No documento, cuja cópia está no livro de J.B. Medeiros, está escrito que, por intermédio de Raul Seixas, seria possível achar e prender o foragido Paulo Coelho Pinheiro, do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, e Adalgisa Rios, considerados elementos subversivos. Se formos analisar a situação, ela nos leva realmente a uma dúvida. O que sabemos pelas biografias de Paulo Coelho foi que ele sempre teve uma simpatia pela esquerda, tanto que sua primeira prisão e tortura, retratada neste livro aqui, Hippie, Autobiografia de Paulo Coelho, se deu muito antes dele se tornar parceiro de Raul. O livro conta de sua viagem como hippie pelo mundo, inclusive tendo conhecido países da chamada Cortina de Ferro, ou seja, países socialistas. Na volta ao Brasil, Paulo Coelho atraiu as suspeitas dos órgãos de repressão, justamente por ter visitado esses países, o que causou uma primeira prisão e tortura. Mas será então que Paulo Coelho, apesar de ser um conhecido compositor popular, também militava em segredo pelo Partido Comunista Brasileiro Revolucionário? Será que ele não era somente um simpatizante da esquerda, mas sim um guerrilheiro? E será que foi Raul Seixas quem contou este fato aos órgãos da repressão da ditadura? Bem, o que eu posso afirmar é que os fãs de Raulzito podem ficar tranquilos, porque Raul não entregou ninguém aos órgãos de repressão da ditadura. É claro que ainda que tal fato fosse verdade, isso não nos faria amar menos Raulzito, até porque não devemos cometer anacronismo, ou seja, olhar os fatos do passado com os olhos do tempo presente. A época da ditadura militar foi realmente pesada e diante da tortura ou mesmo a ameaça da tortura, muita gente boa acabou entregando companheiros. E para quem vive hoje é muito fácil criticar quem sofreu na pele os horrores daquela época. Na realidade, nesse episódio, Paulo Coelho foi torturado por engano, pois ele foi confundido com outro Paulo Coelho,
o Paulo Coelho Pinheiro, este realmente um militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, mencionado na ordem de prisão de Paulo Coelho, o compositor. Paulo Coelho Pinheiro realmente existia e estava foragido, e isso foi confirmado pelo testemunho de um ex-companheiro e de Diogo, seu único filho, ao jornal Folha de São Paulo. Diogo, filho de Paulo Coelho Pinheiro, diz que soube da biografia de Raul Seixas e que não tem dúvidas que o documento em questão se refere a seu pai. Diz ele ao jornal: é o nome do meu pai, o partido em que ele atuava, e ele já estava foragido. Em 1970, ele conseguiu fugir para a França e escapou de ser preso e torturado. Voltou ao Brasil depois da anistia e teve uma vida normal, até morrer em 2011. Segundo a Folha de São Paulo, há outro documento da repressão, agora revelado, que afirma que o militante Paulo Coelho Pinheiro foi eleito para o diretório acadêmico da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais. Por coincidência, Paulo Coelho, o compositor e escritor, também foi estudante de Direito. Esses fatos e documentos que mostram a mistura de informações sobre Paulo Coelho, compositor, e Paulo Coelho Pinheiro, militante do PCBR, constam da tese de doutorado de Lucas Marcelo Tomás de Souza, um dos maiores pesquisadores sobre Raul Seixas do país, que foi primordial para esclarecer esses fatos. Aliás, foi ele quem descobriu essa confusão havida entre Paulo Coelho e Paulo Coelho Pinheiro. Paulo Coelho, que nunca foi guerrilheiro ou militante ativo de partidos revolucionários, sendo apenas um simpatizante do pensamento progressista, como é até hoje, foi confundido com outra pessoa, Paulo Coelho Pinheiro, que lutou contra a ditadura e teve que se exilar no exterior. Ambos, Paulo Coelho e Paulo Coelho Pinheiro, merecem toda a nossa consideração em relação a tal fato, pois a ditadura foi cruel com ambos, assim como foi cruel para tantos outros que foram torturados ou perseguidos por militar contra a opressão ou simplesmente por serem confundidos com alguém que o fez. Raulzito, por sua vez, viveu também as agruras daquela época, tendo músicas censuradas e contratos cancelados com gravadoras, muitas vezes por se posicionar. Interessante é observar sua fala no início do disco Caroço de Manga, em que Raul menciona freedom, liberdade, fazendo críticas ao regime ditatorial. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês compartilhem com seus amigos e que vocês se inscrevam no canal. Mas como eu tinha dito no início do vídeo, hoje é feriado, é dia da saudade, infelizmente sem passeata para mim, depois de tantos anos por conta dessa pandemia que nos aconselha a não sair de casa. Essa minha camiseta, Cachorro Urubu, uma alusão à música do Raul Seixas, mas também a uma banda incrível que faz uma leitura muito interessante do trabalho de Raul Seixas e que vale a pena vocês conhecerem. É isso, um beijo, até a próxima e viva Raul Seixas!